Ele pensou que nunca mais amaria depois de perder sua esposa, até ver como a garçonete tratava sua filha. Abre a boca, Sofia. Vem! O aviãozinho vai pousar. Gabriel Montenegro congelou com o copo de água a meio caminho dos lábios. Sua filha estava sorrindo. Sorrindo. Ele não via aquela expressão no rosto de Sofia há tanto tempo que quase esquecera como era. O coração dele despencou no peito. Cada batida uma lembrança dolorosa de outra mulher que costumava fazer sua filha sorrir assim. Mariana. A garçonete se ajoelhou ao lado da cadeira de Sofia, ficando na mesma altura dos olhos da menina. Ela segurava uma colher com purê de batata, movendo-a em círculos no ar como se fosse um avião. Sofia, que há 5 minutos estava com os braços cruzados e o rosto virado, agora abria a boca como um passarinho esperando comida. Isso! Olha só como você é corajosa! A garçonete tinha uma voz suave, cheia de calor genuíno. Sabe o que minha mãe me contava quando eu era pequenininha como você? Que cada comida tem um poder mágico diferente. Sofia inclinou a cabeça, curiosa. Poder mágico? Sim. As batatas dão coragem para enfrentar dragões. O brócolis dá sabedoria para resolver enigmas. E as cenouras. A garçonete aproximou-se como se fosse contar um segredo. As cenouras dão o poder da alegria, por isso são coloridas. Gabriel deveria dizer alguma coisa, deveria agradecer. Deveria fazer qualquer coisa além de ficar ali sentado, paralisado, observando uma completa estranha conseguir em 3 minutos o que ele não conseguira em 2 anos. Fazer sua filha voltar a viver. Eu quero o poder da alegria. Sofia pegou um pedaço de cenoura com os dedos, levando à boca. Ela mastigou e sorriu ainda mais. Está funcionando. A garçonete riu, e Gabriel sentiu aquele som reverberar em algum lugar profundo dentro dele. Um lugar que ele achava que tinha morrido junto com Mariana naquele acidente horrível 2 anos atrás. Ele observou as mãos da garçonete, gentis mas firmes, guiando Sofia através do prato. Notou como ela não demonstrava impaciência, não suspirava frustrada, não olhava para o relógio. Cada segundo de atenção era genuíno. Senhor? A voz dela o arrancou dos pensamentos. O senhor está bem? Gabriel piscou, percebendo que ela estava olhando para ele agora. Olhos castanhos, quentes, preocupados. Ele engoliu em seco. Sim, Obrigado. Pelo que você está fazendo. Ah, é só conversar no idioma delas. Ela piscou para Sofia. Crianças entendem de magia, né, Sofia? Sofia acenou entusiasticamente, a boca cheia de brócolis. A garçonete se levantou, alisando o avental. Gabriel viu o nome bordado ali. Júlia. Se precisarem de qualquer coisa, é só chamar. Ela começou a se afastar, mas Sofia falou de repente. Tia Júlia? A garçonete virou, surpresa por Sofia lembrar seu nome. Sim, querida. Você pode ficar mais um pouquinho? Eu gosto quando você fica. Gabriel viu algo atravessar o rosto de Júlia, algo que parecia dor e ternura misturadas. Ela olhou para ele pedindo permissão silenciosa. Ele acenou, incapaz de formar palavras. Júlia puxou uma cadeira vazia, sentando-se ao lado de Sofia. Claro que posso ficar. Sabe, quando eu tinha a sua idade, minha história favorita era sobre uma princesa que morava em um castelo feito de nuvens. Gabriel não ouviu o resto da história. Ele estava ocupado demais observando o milagre acontecendo na sua frente. Sofia pendurada em cada palavra, os olhos brilhando de uma forma que ele pensou nunca mais ver. Júlia contando a história com toda a expressividade, fazendo vozes diferentes para cada personagem. Quando foi a última vez que alguém olhou para sua filha e viu além da menina traumatizada e difícil? Quando foi a última vez que alguém se importou o suficiente para tentar? Quando foi a última vez que ele sentiu algo além do vazio sufocante que o acompanhava desde o funeral? O restaurante ao redor deles continuava seu movimento normal. Garçons passavam com bandejas, conversas fluíam de outras mesas, talheres batiam contra pratos. Mas ali, naquela mesa, o tempo parou. E a princesa descobriu que o verdadeiro tesouro estava no coração dela o tempo todo. Júlia terminou a história com um sorriso. Pronto. Agora olha o prato. Sofia olhou para baixo, surpresa. O prato estava vazio. Eu comi tudo. Comeu sim. Você é uma super-heroína agora, com todos os poderes mágicos.
Júlia estendeu a mão, e Sofia bateu palma contra a dela. Toca aqui! Gabriel viu o que aconteceu em seguida como se estivesse assistindo de fora do próprio corpo. Sofia desceu da cadeira e abraçou Júlia com força, enterrando o rosto na altura da cintura dela. Júlia congelou por um segundo, claramente surpresa, antes de retribuir o abraço com cuidado, como se estivesse segurando algo precioso e frágil. Havia lágrimas nos olhos de Júlia quando ela olhou para cima. Havia lágrimas nos olhos de Gabriel também, queimando, exigindo para serem derramadas. Mas ele não chorava desde o enterro. Não se permitia. Sofia finalmente soltou Júlia, voltando para sua cadeira com um sorriso radiante. Você vai estar aqui amanhã? Eu trabalho toda semana, querida. Então a gente volta. Né, papai? Gabriel olhou de Sofia para Júlia e sentiu algo dentro dele rachar. Não quebrar completamente, mas rachar o suficiente para deixar um pouquinho de luz entrar. Sim, ele disse, sua voz mais rouca do que pretendia. Nós voltamos. Júlia sorriu, uma expressão tímida, mas genuína, antes de se afastar para atender outra mesa. Gabriel ficou olhando para ela atravessando o salão do bistrô Esperança. E pela primeira vez em 2 anos, sentiu algo além da dor constante que carregava como uma segunda pele. Esperança. Perigosa, assustadora, impossível esperança. E quando chegaram em casa naquela noite, depois de Sofia adormecer abraçada ao ursinho de pelúcia que não tocava há meses, Gabriel encontrou um desenho na mesa da cozinha. 3 figuras de palitinho, uma alta com gravata, uma pequena com laço no cabelo e uma do meio com um avental. Embaixo, em letras tortas, Minha Família Nova. Gabriel segurou o papel com mãos trêmulas e finalmente deixou as lágrimas caírem. Gabriel estacionou o carro em frente ao bistrô Esperança e desligou o motor. 3 dias. Tinha conseguido ficar longe por apenas 3 dias. Papai, é aqui! Sofia bateu palmas no banco de trás, já desafivelando o cinto de segurança sozinha. A tia Júlia vai estar lá? Não sei, filha. Mentira. Ele tinha ligado para o restaurante mais cedo, confirmando o horário de trabalho dela. Como se fosse uma informação necessária para escolher onde jantar. Ela pode estar de folga. Ela disse que trabalha toda semana. Sofia saltou do carro assim que ele abriu a porta, praticamente correndo para a entrada. Gabriel a seguiu, o coração batendo de uma forma ridícula para um homem de 36 anos que só estava voltando a um restaurante. Só isso. Um restaurante que sua filha gostou. Nada a ver com olhos castanhos calorosos ou a forma como uma certa garçonete conseguia fazer mágica acontecer com algumas palavras simples. Bem-vindos de volta. O anfitrião os cumprimentou. Mesa para 2? Tem alguma mesa com a Júlia? As palavras saíram da boca de Gabriel antes que ele pudesse detê-las. O anfitrião sorriu, conhecedor. A mesa 6 está na seção dela, por aqui. Eles atravessaram o salão, e Gabriel a viu antes dela ver ele. Júlia estava anotando um pedido em outra mesa, o rosto concentrado, uma mecha de cabelo caindo sobre os olhos que ela afastou com o dorso da mão. Ela usava o mesmo uniforme simples, avental azul marinho sobre camisa branca, mas havia algo na forma como ela se movia que prendia o olhar dele. Graça natural. Ou talvez fosse só a forma como ela tratava cada cliente como se fossem os únicos no salão. Sofia! A voz de Júlia se iluminou quando ela os viu. Ela terminou de anotar rapidamente e veio em direção a eles. Você voltou! Eu disse que voltava! Sofia praticamente pulou da cadeira para abraçar as pernas de Júlia. Eu desenhei você, quer ver? Claro que quero ver. Sofia puxou um papel dobrado da mochila pequena. Gabriel reconheceu o desenho de palitinhos que o havia feito chorar sozinho na cozinha. Júlia desdobrou o papel e sua expressão mudou. Seus olhos ficaram brilhantes, a boca entreaberta. Ela olhou para Gabriel por um segundo, vulnerável, antes de se ajoelhar ao lado de Sofia. Sofia, isso é lindo. Eu posso guardar? Pode. Eu fiz para você. Então vou colocar na minha geladeira. Júlia dobrou o papel com cuidado, guardando no bolso do avental. Vai ser a primeira coisa que eu vejo toda manhã. Obrigada, querida. Gabriel sentiu algo apertar no peito. A gratidão genuína de Júlia por um desenho simples de criança.
Quantas pessoas realmente viam Sofia? Realmente a valorizavam? O que vocês vão querer hoje? Júlia perguntou, pegando o bloquinho. O que tem poder mágico de fazer voar? Sofia perguntou séria. Júlia fingiu pensar profundamente. Definitivamente o frango grelhado com arroz. É a comida dos super-heróis que voam. Então eu quero, Gabriel pediu também, observando Júlia anotar. Suas mãos tinham pequenos calos, unhas curtas e limpas, mãos que trabalhavam duro. Júlia, ele se ouviu dizer. Obrigado. Pelo desenho, por tudo. Ela olhou para ele, e pela primeira vez estavam realmente se vendo. Não garçonete e cliente. Não pai agradecido e funcionária gentil. Apenas duas pessoas. Não precisa agradecer. Sua voz estava mais baixa. A Sofia é especial. Qualquer um veria isso. Não. Gabriel balançou a cabeça. Não qualquer um. Acredite em mim. Algo passou entre eles, pesado e indefinido. Júlia desviou o olhar primeiro, mexendo no bloquinho. Eu vou passar o pedido para a cozinha. Ela se afastou rápido, quase tropeçando nos próprios pés. Gabriel não conseguiu evitar o pequeno sorriso. Então ele não estava sozinho nessa sensação estranha. O jantar passou rápido demais. Sofia tagarelou animadamente sobre a escola, sobre os desenhos que queria fazer, sobre os poderes mágicos que estava colecionando com cada comida que experimentava. E toda vez que Júlia passava pela mesa, ela parava por alguns segundos, acrescentando algo à conversa, fazendo Sofia rir. Quando o movimento do restaurante diminuiu, próximo das 8 da noite, Júlia voltou com a sobremesa que Sofia havia pedido. Posso? Gabriel apontou para a cadeira vazia. Júlia hesitou, olhando ao redor. Apenas 2 outras mesas ocupadas, ambas já servidas. Por alguns minutos. Ela sentou e Gabriel notou como ela parecia cansada agora que podia relaxar. Pequenas sombras sob os olhos, ombros ligeiramente caídos. Você trabalha muito tempo aqui? Ele perguntou. Das 10 às 4, geralmente. Turno do almoço. Júlia deu de ombros. É tranquilo na maioria dos dias. E depois? Depois eu tenho outros compromissos. Sua resposta foi vaga, mas não rude. Mas apenas privada. Júlia dá aulas de inglês, Sofia disse de repente, a boca cheia de sorvete. A professora da escola comentou que você ensina o filho dela. Júlia riu surpresa. Ah, o Gabriel pequeno? Sim, eu dou aulas particulares 3 vezes por semana. Onde você aprendeu inglês? Gabriel perguntou genuinamente curioso. Fiz curso técnico na adolescência. Minha mãe insistiu. Júlia sorriu, mas havia algo triste na expressão. Ela dizia que era importante ter um diferencial. E ela estava certa. Quando precisei de trabalho extra, o inglês ajudou muito. Gabriel queria perguntar mais. Queria saber sobre o quando precisei, sobre o que havia mudado na vida dela. Mas Júlia já estava se levantando. Desculpa, preciso checar as outras mesas. Claro. Ele segurou o impulso de puxá-la de volta para a conversa. Quando Gabriel pediu a conta, ele deixou uma gorjeta generosa. Júlia olhou para o valor e seus olhos se arregalaram. Senhor Montenegro, isso é muito, Gabriel. Me chama de Gabriel. Ele segurou o olhar dela. E não é muito. É apenas obrigado. Obrigado por quê? Por fazer minha filha sorrir. Por me fazer sentir algo além de vazio. Por existir. Por ser você. As palavras ficaram penduradas entre eles. Júlia engoliu em seco, seus dedos apertando a conta. Eu preciso... Júlia, eu queria... Ele respirou fundo. Você gostaria de tomar um café algum dia? Fora daqui. Só para conversar. O rosto dela passou por várias expressões em segundos. Surpresa, prazer, medo. E finalmente algo que parecia pesar. Gabriel, eu não posso. Eu tenho que ir direto para as aulas depois daqui. E nos dias que não tenho aula eu cuido do meu pai e... Tudo bem. Ele levantou as mãos, recuando. Eu entendo. Foi inapropriado. Não foi inapropriado, Júlia disse rapidamente. Foi gentil. Você é gentil. Mas eu... Júlia! Outro garçom chamou. Mesa 4 precisa de você. Tchau, tia Júlia. Sofia acenou. Tchau, querida. Júlia acenou de volta, mas seus olhos ficaram em Gabriel por mais um segundo. Tchau, Gabriel.
Ele gostou demais da forma como seu nome soou naqueles lábios. No carro, Sofia ficou quieta por um tempo antes de perguntar: Papai? Sim? Por que você fica diferente perto da tia Júlia? Gabriel quase perdeu o controle do volante. Diferente como? Você sorri. De verdade. Sofia inclinou a cabeça, observando-o. Você não sorria mais de verdade desde que a mamãe foi para o céu. As palavras de sua filha de 7 anos acertaram ele como um soco no estômago. Eu não tinha percebido, ele disse baixinho. Eu gosto quando você sorri, papai. A tia Júlia faz você sorrir. Gabriel dirigiu em silêncio o resto do caminho, mas uma verdade inconveniente ecoava na mente dele. Sofia estava certa. E isso o aterrorizava. 3 vezes essa semana, senhor Montenegro. Gabriel nem olhou para o anfitrião do Bistrô Esperança. Apenas acenou, confirmando. Suas pernas já conheciam o caminho até a mesa 6. Sofia corria à frente dele, procurando aquele avental azul marinho familiar. 2 semanas. Ele tinha voltado ao restaurante 11 vezes em 2 semanas. Ela ainda não chegou, o anfitrião disse com um sorriso conhecedor. Mas o turno dela começa em 10 minutos. Gabriel sentiu o rosto esquentar. Era tão óbvio assim? Nós podemos esperar. Sofia já tinha seu caderno de desenho aberto, os lápis de cor espalhados pela mesa. Ela desenhava obsessivamente agora, sempre a mesma cena com pequenas variações. 3 figuras, às vezes no parque, às vezes em casa, às vezes aqui no restaurante. Sempre 3. Papai, esse aqui ficou bom? Sofia mostrou o desenho mais recente. A figura do meio tinha cabelos castanhos compridos e um sorriso grande. Ficou lindo, filha. Vou dar para a tia Júlia. Gabriel observou sua filha. Realmente observou. As olheiras que costumavam marcar seu rosto pequeno tinham sumido. Ela ria com facilidade agora. Comia sem drama. Dormia a noite inteira sem os pesadelos que a acordavam chorando. A psicóloga infantil havia comentado ontem, surpresa e satisfeita. Doutor Montenegro, Sofia teve uma melhora dramática nas últimas semanas. O que mudou em casa? Gabriel não soube como responder. O que ele diria? Que uma garçonete que eles mal conheciam tinha conseguido em dias o que 2 anos de terapia não conseguiram? Que ele estava começando a depender daqueles jantares tanto quanto sua filha? Sofia! A voz de Júlia atravessou seus pensamentos. Ela tinha acabado de chegar, amarrando o avental na cintura enquanto vinha em direção à mesa deles. O cabelo estava preso em um rabo de cavalo apressado, algumas mechas escapando ao redor do rosto. Ela parecia ter corrido. Desculpa, o ônibus atrasou. Júlia disse ofegante. Oi, Gabriel. Oi, Gabriel. Não mais, senhor Montenegro. Algo tinha mudado entre eles nessas 2 semanas. Pequenas conversas que se estendiam um pouco mais a cada visita. Sorrisos que duravam alguns segundos extras. Olhares que diziam mais do que as palavras. Sem problema. Nós chegamos cedo. Eu fiz um desenho novo para você. Sofia empurrou o papel na direção de Júlia. Outro para minha coleção. Júlia segurou o desenho com cuidado, estudando cada detalhe. Sofia, você está ficando cada vez melhor. Olha esses detalhes. Gabriel observou Júlia guardando o desenho no bolso do avental, junto com os outros 5 que Sofia havia dado nas últimas visitas. Ela realmente guardava todos. O turno passou como sempre. Júlia vinha à mesa deles sempre que possível, trocando algumas palavras, fazendo Sofia rir, olhando para Gabriel de uma forma que fazia o coração dele acelerar de maneira inconveniente. Mas hoje Gabriel tinha um propósito além do jantar. Quando trouxeram a sobremesa e o movimento do restaurante diminuiu, Gabriel respirou fundo. Júlia, posso falar com você? Em particular? Ele viu a apreensão cruzar o rosto dela, mas ela concordou. Sofia estava ocupada demais com o sorvete para prestar atenção. Eles se afastaram alguns passos da mesa. Eu tenho uma proposta para você. Gabriel começou, mantendo a voz baixa. Você deve ter percebido como a Sofia se conectou com você. E eu gostaria de oferecer um emprego. Um emprego? Júlia piscou, confusa, como babá particular da Sofia. Cuidar dela depois da escola, ajudar com lição de casa, ficar com ela quando eu precisar trabalhar até tarde. Ele tinha ensaiado isso.
O salário seria 15 mil por mês, mais benefícios. Júlia ficou completamente imóvel. Ele viu o choque atravessar seu rosto, depois algo que parecia esperança. E então, 15 mil? Ela repetiu, a voz quase inaudível. Sei que parece muito, mas... parece muito porque é muito. Júlia olhou para suas próprias mãos. Gabriel, eu ganho 2.200 aqui. As aulas particulares me dão mais 1.500. Você está me oferecendo quase 7 vezes o que eu ganho agora. Então você aceita? Júlia fechou os olhos. Gabriel viu seus lábios se moverem, como se estivesse fazendo contas mentalmente. Viu o momento exato em que ela calculou quanto aquele dinheiro significava. Tratamento melhor para o pai. Volta para a faculdade. Fim das noites sem dormir, preocupada com contas. Ela abriu os olhos e havia lágrimas ali. Eu preciso pensar. Claro, sem pressão. Mas Gabriel viu a guerra acontecendo dentro dela pelo resto da noite. A forma como Júlia olhava para Sofia com um misto de carinho e algo próximo ao medo, como ela evitava olhar para ele diretamente. No final do turno, Júlia veio até a mesa deles uma última vez. Gabriel, eu preciso te dar uma resposta. Pode falar. Ela se ajoelhou ao lado da cadeira dele, ficando na altura dos olhos de Sofia, que estava meio dormindo, encostada no ombro do pai. Eu não posso aceitar. As palavras foram um balde de água fria. Por quê? Porque... Júlia engoliu em seco e uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Ela a limpou rapidamente. Porque se eu aceitar, eu vou estar sempre me perguntando se vocês gostam de mim de verdade ou se é só porque eu trabalho para vocês. Se a Sofia me abraça porque quer ou porque ela sente que deve. Se você... Ela parou, mordendo o lábio. Se eu o quê? Gabriel perguntou baixinho. Se você me convida para tomar café porque realmente quer me conhecer ou porque eu sou funcionária sua e você está sendo educado. Júlia balançou a cabeça. Eu preciso saber que o que temos é real, Gabriel. Não uma transação. E se eu aceitar esse emprego, eu nunca vou saber. Gabriel ficou sem palavras. A vulnerabilidade crua na voz de Júlia, a honestidade dolorosa do que ela estava dizendo. Júlia... Desculpa. Ela se levantou rapidamente. Eu sei que você está tentando ajudar. Sei que é um gesto generoso. Mas eu não posso. Eu simplesmente não posso. Ela saiu antes que ele pudesse responder. Gabriel sentou no carro por longos minutos, depois de colocar Sofia na cadeirinha. Sua filha dormiu imediatamente, exausta do dia. Eu estou me apaixonando por ela. Ele disse em voz alta para o carro vazio, testando as palavras. Eu estou me apaixonando por Júlia. A admissão deveria trazer alívio. Ao invés disso, trouxe uma onda de culpa tão intensa que ele mal conseguia respirar. Mariana. Ele dirigiu sem pensar, e só percebeu onde estava quando viu os portões de ferro do cemitério à frente. 2 da manhã. O cemitério estava fechado, mas Gabriel conhecia a entrada lateral que nunca trancavam direito. Ele tinha vindo aqui tantas vezes nos primeiros meses após o acidente. Mas não nos últimos 6 meses. Gabriel estacionou e desligou o motor. Suas mãos apertaram o volante com força. Eu só preciso falar com ela. Ele murmurou. Só preciso explicar. Mas quando abriu a porta do carro, seus pés não se moveram. Ele olhou para os portões escuros, para as sombras das árvores além deles, e algo dentro dele se encolheu. Medo. Ele estava com medo. Medo de que visitar o túmulo de Mariana tornasse real o que ele estava sentindo por Júlia. Medo de que falar com a memória de sua esposa fosse uma traição. Medo de que ela pudesse de alguma forma saber. Gabriel fechou a porta do carro e ligou o motor novamente, as mãos tremendo. Ele fugiu. Dirigiu para casa em silêncio, carregando Sofia adormecida para o quarto dela, beijando sua testa antes de sair. Em seu próprio quarto, Gabriel ficou acordado até o amanhecer, olhando para o teto. No escritório da Montenegro Incorporações no dia seguinte, sua cunhada Viviane entrou sem bater. Gabriel, precisamos conversar sobre seus horários recentes. Ele nem levantou os olhos dos papéis. Não é da sua conta, Viviane. Sou sócia desta empresa. É sim da minha conta quando o CEO sai todo dia às 5 da tarde. Sócia minoritária. Gabriel corrigiu friamente.
E eu estou saindo cedo para jantar com minha filha. Sofia é mais importante que qualquer reunião. Viviane cruzou os braços. Onde vocês estão jantando? Algum lugar especial? Algo no tom dela fez Gabriel finalmente olhar para cima. Viviane tinha uma expressão que ele conhecia bem. Curiosidade mascarada como preocupação. Por quê? Só me preocupo com você. Com vocês dois. Ela deu de ombros. Mariana era minha irmã. Tenho direito de me preocupar. Depois que Viviane saiu, Gabriel voltou ao trabalho, mas não conseguia se concentrar. Na gaveta do escritório da cunhada, escondidas sob relatórios financeiros, estavam 6 fotos impressas. Gabriel, Sofia e Júlia. No restaurante, rindo juntos, e um cartão de visita de um investigador particular. Viviane colocou uma pasta marrom sobre a mesa de Gabriel sem cerimônia. Você precisa ver isso. Gabriel estava no meio de uma ligação sobre o novo empreendimento na Zona Oeste. Ele cobriu o telefone com a mão. Estou ocupado. É sobre a garçonete. O mundo parou. Gabriel encerrou a ligação sem se despedir. Como você sabe sobre isso? Viviane abriu a pasta. Fotos, 6 delas, impressas em papel fotográfico de alta qualidade. Gabriel, Sofia e Júlia no bistrô Esperança. Rindo. Juntos. Como uma família. Você me paga para investigar as pessoas com quem passa tempo? A voz de Gabriel saiu baixa, perigosa. Eu me preocupo com você. Com a Sofia. Viviane sentou na cadeira em frente à mesa dele, cruzando as pernas. Mariana era minha irmã, Gabriel. Você acha que eu vou ficar quieta vendo você se envolver com alguém assim? Alguém como? Alguém que claramente vê uma oportunidade. Viviane apontou para as fotos. Olha como ela se aproximou da Sofia. Como conseguiu acesso a vocês. Gabriel, você é um homem rico e vulnerável, com uma filha que precisa de atenção maternal. Você não acha conveniente demais? Gabriel se levantou tão rápido que a cadeira bateu na parede atrás dele. Sai, agora. Eu só estou tentando proteger. Sai do meu escritório. Ele nunca gritava. Nunca. Mas algo dentro dele rompeu. Você não tem direito de investigar minha vida. Não tem direito de julgar minhas escolhas. E definitivamente não tem direito de falar da Júlia como se a conhecesse. Viviane se levantou lentamente, pegando a pasta. Você está apaixonado por ela. Não era uma pergunta. Isso não é da sua conta. Mariana está morta há apenas 2 anos. Eu sei! Gabriel bateu a mão na mesa. Você acha que eu não sei? Que eu não carrego isso todo maldito dia? Então por que você está fazendo isso com a memória dela? Gabriel apontou para a porta, a mão tremendo de raiva. Sai, antes que eu diga algo que não posso voltar atrás. Viviane saiu, mas suas palavras ficaram penduradas no ar como fumaça tóxica. Você vai descobrir quem ela realmente é. E quando descobrir, não diga que eu não avisei. Gabriel se sentou pesadamente depois que ela saiu, a cabeça nas mãos. Ela está errada, ele murmurou. Júlia não é assim. Mas uma voz pequena e traiçoeira sussurrou. E se ela estiver certa? Júlia limpava a mesa 12 pela 3ª vez quando sentiu alguém observando. Ela olhou para cima e congelou. Ricardo. Ele estava parado perto da entrada, as mãos nos bolsos da calça jeans, aquele sorriso torto que costumava fazê-la derreter. Cabelo castanho bagunçado do jeito que ele sabia que ela gostava. Camiseta preta justa mostrando os músculos que ele tanto se orgulhava. 2 anos. Ela não via Ricardo há 2 anos. Oi, Ju. O apelido. Ele não tinha direito de usar aquele apelido. O que você quer? Júlia manteve a voz firme, profissional. Não pode ser que eu só queria ver você? Ele se aproximou, parando do outro lado da mesa que ela estava limpando. Você está linda. Ricardo, eu estou trabalhando. Eu sei. Eu vim na sua hora de almoço de propósito. Ele olhou ao redor do restaurante. Posso sentar? Só 15 minutos, por favor. Júlia não queria. Cada instinto gritava para mandá-lo embora. Mas havia algo no jeito dele, uma vulnerabilidade que ela não lembrava de ver antes. 15 minutos. Eles sentaram em uma mesa nos fundos. Júlia pediu apenas água. Ricardo pediu café. Você está bem? Ele perguntou. Seu pai? Estável, graças a Deus. Júlia mexeu no copo de água. Por que você está aqui, Ricardo? De verdade. Eu cometi um erro.
Ele disse simplesmente: "Quando te deixei, foi o maior erro da minha vida." As palavras que ela tinha desesperadamente querido ouvir 2 anos atrás. Agora elas soavam vazias. "Você me deixou porque eu larguei a faculdade para cuidar do meu pai. Você disse que eu não tinha ambição, que estava desperdiçando minha vida. Eu estava errado. Eu era imaturo e egoísta." Ricardo estendeu a mão sobre a mesa, quase tocando a dela. "Eu quero uma segunda chance, Ju. Para fazer certo dessa vez." Júlia puxou a mão antes que ele pudesse alcançá-la. "Passou muito tempo. Por que você está interessada em outra pessoa?" A voz dele ficou mais dura. "Eu te vi, com aquele cara de terno e a filha dele. Vocês parecem bem próximos." O coração de Júlia acelerou. Ele é um cliente. Um pai solteiro que traz a filha para jantar. "Você guarda os desenhos que ela faz para você no bolso", Ricardo apontou. "Você acha que eu não percebi? Ju, o que você está fazendo?" "Cuidando de uma criança que precisa de atenção. Nada mais." "E o pai?" Ricardo se inclinou para a frente. "Você também está cuidando dele?" "Para." Júlia sentiu a raiva crescer. "Você não tem direito de aparecer depois de 2 anos e me questionar. Eu tenho direito de te avisar quando vejo você se metendo em algo perigoso." Ele baixou a voz. "Júlia, olha para você. Olha para ele. Vocês são de mundos completamente diferentes. Você acha que um homem como aquele vai realmente se importar com uma garçonete? Você é uma fantasia para ele. Uma história bonita que ele pode contar aos amigos. A caridade dele. Sai." Júlia se levantou. "Agora. Eu estou tentando te proteger. Você está tentando me controlar. De novo." Júlia apontou para a porta. "Eu não preciso de você. Não precisei há 2 anos e não preciso agora." Ricardo se levantou lentamente. "Você vai se machucar, Júlia. E quando isso acontecer, não vem correndo para mim." Ele saiu e Júlia ficou tremendo, apoiada na mesa. As palavras dele ecoavam. Fantasia, caridade, mundos diferentes, e a pior parte era que ela já tinha pensado em tudo isso sozinha. A chuva começou às 7 da noite, torrencial e súbita. Júlia estava na porta do restaurante, olhando para o temporal, quando o Mercedes preto parou na frente. A janela desceu. "Gabriel, entre. Eu te levo para casa." "Não precisa, eu..." "Júlia, você vai ficar doente se pegar ônibus com essa chuva." Ele abriu a porta do passageiro de dentro. "Por favor." Ela entrou, encharcada apenas dos 5 passos até o carro. O interior cheirava a couro e perfume caro, tão diferente do ônibus lotado que ela normalmente pegava. Mundos diferentes. "Para onde?" Gabriel perguntou. Júlia deu o endereço no Jabaquara e viu a surpresa rápida no rosto dele. Era longe. Muito longe. "Você faz esse trajeto todo dia?" 2 horas de ônibus. Ida e volta. Ela deu de ombros. "Você se acostuma." Gabriel não disse nada, mas suas mãos apertaram o volante com mais força. Eles dirigiram em silêncio por alguns minutos, apenas o som da chuva batendo no teto do carro. "Júlia, sobre a oferta de emprego." "Gabriel, não. Eu sei que você recusou, e eu respeito isso." Ele olhou para ela rapidamente antes de voltar os olhos para a estrada. "Mas eu preciso que você saiba que não era caridade. Eu não te vejo assim." As palavras de Ricardo voltaram. Como ele poderia saber o termo exato? "Como você me vê?" Ela perguntou baixinho. Gabriel parou em um sinal vermelho. Ele virou para ela completamente, e a intensidade no olhar dele tirou o ar dos pulmões de Júlia. Como alguém extraordinária, como alguém que consegue transformar um simples jantar em magia, como alguém que fez minha filha voltar a sorrir. Ele pausou. Como alguém que está fazendo eu voltar a sentir coisas que achei que tinha enterrado. O coração de Júlia batia tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. "Gabriel, eu sei que somos diferentes, eu sei que tem obstáculos, mas eu..." Ele se inclinou. Júlia se inclinou também. Os lábios deles estavam a centímetros de distância quando o telefone de Gabriel tocou, alto e estridente. Júlia recuou como se tivesse levado um choque. Gabriel atendeu frustrado. "Alô?" Júlia viu o rosto dele mudar. Preocupação. Depois pânico. "O quê? Quando?" "Eu estou indo agora!" Ele desligou e fez uma conversão ilegal no meio da rua, acelerando.
O que aconteceu? Júlia perguntou, o coração disparado por razões diferentes agora. A escola. A Sofia teve uma crise. A voz dele tremeu. Uma crise de pânico. Eles estão tentando me ligar há meia hora. Eu vou com você. Gabriel olhou para ela, grato e desesperado. Obrigado. Gabriel quebrou todos os limites de velocidade até a escola. Júlia segurava a alça acima da porta, os nós dos dedos brancos, mas não disse nada. Ela apenas respirava fundo, como se estivesse se preparando para algo. Ela vai estar bem, Júlia disse baixinho. Crianças são resilientes. Você não entende. Gabriel virou uma esquina rápido demais. A Sofia tem esses ataques desde que a mãe morreu. Ela fica inconsolável, grita, não deixa ninguém tocar nela. Eu entendo mais do que você imagina. Tinha algo no tom de Júlia que fez Gabriel olhar rapidamente para ela. Determinação. Conhecimento. Como se ela tivesse feito isso antes. Eles chegaram à escola em 12 minutos. Gabriel nem desligou o carro direito antes de sair correndo. A coordenadora pedagógica os esperava na porta. Senhor Montenegro, graças a Deus, nós ligamos. Onde ela está? Na sala dos professores. Ela teve um ataque de pânico durante a aula de artes. Começou a gritar que tinha medo que o senhor morresse, que ficaria sozinha como quando perdeu a mãe. A coordenadora olhou para Júlia, confusa. A senhora é uma amiga da família, Júlia disse rapidamente. Posso ajudar? Gabriel não esperou a autorização. Ele correu pelos corredores até a sala dos professores. Sofia estava encolhida em uma cadeira, abraçada à professora de artes, soluçando com uma intensidade que partia o coração. Seu rosto estava vermelho e molhado, os olhos inchados. Sofia! Gabriel se ajoelhou na frente dela. Filha, papai está aqui. Sofia olhou para ele e chorou mais forte. Você demorou e eu pensei que você tinha morrido também. Eu estou aqui, amor. Estou bem, vê? Ele tentou abraçá-la, mas Sofia estava rígida, tremendo. E se você morrer? E se todo mundo que eu amo morrer? Gabriel sentiu sua própria garganta apertar. Ele não sabia o que fazer. Ele nunca sabia o que fazer nesses momentos. Júlia entrou na sala silenciosamente e se ajoelhou ao lado de Gabriel. Oi, Sofia. Sua voz estava calma, suave, completamente diferente da urgência de minutos atrás. Você está com medo? Sofia olhou para Júlia, surpresa de vê-la ali. Ela acenou, sem conseguir falar. Eu também tenho medo às vezes. Júlia estendeu a mão lentamente. Sabe o que eu aprendi? Que quando a gente tem muito medo, o coração bate rápido demais. Quer sentir o meu? Sofia hesitou, mas colocou a mãozinha trêmula no peito de Júlia. Está batendo rápido, né? Porque eu também fiquei com medo quando soube que você estava assustada. Júlia manteve a voz baixa e constante. Agora vamos fazer uma coisa. Vamos respirar juntas. Você respira quando eu respiro, tá bom? Sofia acenou. Júlia começou a respirar exageradamente fundo, fazendo Sofia acompanhar. 1 vez, 2 vezes, 5 vezes. Gabriel observava, paralisado, enquanto a respiração de Sofia começava a se regularizar. Muito bem. Agora me conta uma coisa. Júlia puxou uma cadeira, sentando na altura dos olhos de Sofia. Qual foi a última coisa boa que aconteceu hoje antes de você ficar com medo? Eu estava pintando. Sofia soluçou. Uma casa, com 3 pessoas. Que lindo! E quem eram as 3 pessoas? Eu, o papai e... Sofia olhou para Júlia. E você? Algo passou pelo rosto de Júlia. Dor e ternura misturadas. Sofia, olha para o seu pai, Júlia disse gentilmente. Ele está aqui, ele está bem, ele não vai a lugar nenhum. Mas a mamãe também estava bem, e aí ela foi embora. Eu sei, querida, eu sei que é assustador. Júlia pegou as 2 mãos de Sofia entre as suas. Mas olha quantas pessoas estão aqui agora. Sua professora que ficou com você o tempo todo, a coordenadora que ligou para o seu pai que veio correndo, e eu que vim junto. Você não está sozinha, Sofia. Nunca vai estar. Promete? Júlia olhou para Gabriel pedindo permissão silenciosa. Ele acenou, incapaz de falar. Prometo. Sofia finalmente relaxou. Ela saiu da cadeira e se jogou nos braços de Júlia, chorando mais baixo agora. Um choro que limpava, ao invés de destruir.
Gabriel sentiu algo quente escorrer pelo próprio rosto. Lágrimas. Pela primeira vez desde o enterro de Mariana, ele estava chorando abertamente. A professora de artes e a coordenadora saíram discretamente, dando espaço para eles. Vamos para casa? Gabriel disse, a voz rouca. Sofia acenou contra o ombro de Júlia. A casa de Gabriel em Higienópolis era tudo o que Júlia tinha imaginado. Enorme, moderna, impecável e completamente vazia de vida. Gabriel carregou Sofia até o quarto dela. A menina estava exausta, os olhos inchados de tanto chorar. Júlia fica? Sofia perguntou, sonolenta. Gabriel olhou para Júlia, vulnerável. Você pode... Claro. Júlia sentou na cama ao lado de Sofia, acariciando seu cabelo até ela adormecer. Gabriel ficou na porta, observando, como se tivesse medo de que as duas sumissem se ele piscasse. Quando Sofia finalmente dormiu, Júlia saiu do quarto com cuidado. Gabriel a esperava no corredor. Obrigado. Ele sussurrou. Eu não sei o que teria acontecido se você não estivesse lá. Você teria conseguido. Você é o pai dela. Mas eu não consigo fazer o que você faz. Eu não consigo. A voz dele falhou. Eu não consigo alcançá-la daquele jeito. Júlia tocou o braço dele gentilmente. Gabriel, você está fazendo o melhor que pode. E isso é mais do que suficiente. Eles desceram para a cozinha. Gabriel fez café, suas mãos ainda tremendo levemente. Como você sabia? Ele perguntou. Como sabia exatamente o que fazer? Pedagogia. Júlia deu de ombros. Eu aprendi técnicas de regulação emocional para crianças. Respiração, ancoragem, distração positiva. Eu só... Lembrei. A faculdade que você abandonou. No último ano, sim. Gabriel se virou completamente para ela. Por quê? Meu pai teve um derrame. Severo. Minha mãe não conseguia cuidar dele sozinha e trabalhar ao mesmo tempo. Eu tinha que escolher. Júlia olhou para o café na xícara. Então escolhi minha família. E seu namorado? Júlia ergueu os olhos, surpresa. Como você... Vi ele no restaurante ontem. A forma como ele olhava para você. Gabriel se aproximou. Ele te machucou. Não era uma pergunta. Ele me deixou quando larguei a faculdade. Disse que eu não tinha ambição. Júlia riu sem humor. Hoje ele voltou querendo uma segunda chance. E você vai dar? Não. A resposta saiu sem hesitação. Porque eu finalmente entendi que ele nunca me viu de verdade. Ele via o que eu poderia me tornar. Não quem eu já era. Gabriel estava tão perto agora que Júlia podia sentir o calor dele. Júlia, eu preciso te dizer uma coisa. Não. Ela colocou a mão sobre os lábios dele. Gabriel, não diga nada agora. Você está emocionalmente vulnerável. Sua filha acabou de ter uma crise. Você está agradecido e assustado e confuso. Amanhã você pode se arrepender de qualquer coisa que disser agora. Eu não vou me arrepender. Você não sabe disso. Júlia deu um passo para trás, criando distância segura entre eles. Nós não sabemos disso. Gabriel passou a mão pelo cabelo, frustrado. Então o que fazemos? Você vai dormir. Vai cuidar da sua filha. E amanhã, se você ainda sentir o que está sentindo agora, a gente conversa. Ok? Ele não queria concordar. Júlia via isso claramente, mas ele também via a sabedoria nas palavras dela. Ok. Júlia dormiu no quarto de hóspedes, mas mal conseguiu fechar os olhos. Pela manhã, ela acordou cedo e foi para a cozinha fazer café. Gabriel já estava lá, sentado à mesa, parecendo tão exausto quanto ela se sentia. Bom dia. Bom dia. Ele olhou para ela e havia algo diferente em seus olhos. Determinação. Júlia, sobre ontem. O telefone dele tocou. Gabriel olhou para a tela e seu rosto endureceu. É a Viviane. Ele atendeu. Júlia viu a expressão dele mudar de irritação para raiva. Como você sabe que Júlia está aqui? Ele falou baixo, perigosamente baixo. Você está me seguindo agora? Júlia sentiu o estômago afundar. Não, não é da sua conta. Viviane, eu estou avisando. Não, você não vai. Gabriel desligou com força. O que ela disse? Júlia perguntou, já sabendo que não ia gostar da resposta. Gabriel olhou para ela e havia medo em seus olhos. Ela sabe que você passou a noite aqui e está dizendo para todo mundo no escritório que estamos tendo um caso.
Um caso? Júlia repetiu, a voz saindo mais aguda do que pretendia. Gabriel, eu dormi no quarto de hóspedes cuidando da sua filha que teve uma crise. Eu sei disso. Você sabe disso. Gabriel jogou o telefone na mesa. Mas Viviane vai espalhar a versão dela. E as pessoas vão a crer que é mais interessante que a verdade. Júlia sentou pesadamente na cadeira. Isso vai arruinar você. Eu não me importo com isso. Mas eu me importo. Ela olhou para ele e havia pânico real em seus olhos agora. Gabriel, você tem uma empresa, uma reputação, uma filha que precisa de você estável. Eu não posso ser a razão de tudo isso desmoronar. Você não é a razão. Viviane é. Mas eu sou a desculpa. Júlia levantou pegando a bolsa. Eu preciso ir. Júlia, espera. Não. Viviane está certa sobre uma coisa. Nós somos de mundos diferentes. E quanto mais tempo ficamos juntos, mais difícil vai ser para os dois. Ela parou na porta da cozinha, sem conseguir olhar para trás. Cuida da Sofia. Ela precisa de você. Gabriel não tentou segurá-la. Ele apenas ficou ali, assistindo ela ir embora, sentindo como se estivesse perdendo algo precioso que mal tinha conseguido segurar. O escritório da Montenegro Incorporações estava em polvorosa. Gabriel sabia porque via os sussurros parando quando ele passava pelos corredores, os olhares furtivos, as conversas que morriam abruptamente quando ele entrava em uma sala. Gabriel, Marcelo, seu sócio sênior, o chamou antes do almoço. Precisamos conversar. Eles se trancaram no escritório de Gabriel. É verdade? Marcelo perguntou direto. Você está se envolvendo com uma garçonete? Eu não estou me envolvendo com ninguém. Gabriel mentiu. Tecnicamente era verdade, não ainda. Júlia é amiga da Sofia. Ela ajudou minha filha em uma crise. Só isso. E ela passou a noite na sua casa, no quarto de hóspedes, cuidando da minha filha de 7 anos que teve um ataque de pânico. Gabriel olhou fixamente para Marcelo. Você também teria feito diferente? Marcelo suspirou. Não. Mas Gabriel, você precisa entender como isso parece. Mariana morreu há apenas 2 anos. Você é um dos empresários mais proeminentes de São Paulo. Se você vai começar algo novo, precisa ser com alguém do nosso meio, alguém que entenda as expectativas. Alguém aprovado socialmente, Gabriel disse amargamente. Sim, exatamente. Marcelo não pareceu nem um pouco envergonhado. Isso é como o mundo funciona. Depois que Marcelo saiu, Gabriel recebeu 3 mensagens similares. Amigos preocupados, sócios sugerindo discrição. Até a mãe de Mariana ligou, a voz trêmula, perguntando se os rumores eram verdade. Gabriel, querido, se você está pronto para seguir em frente, eu entendo. Mas essa moça, será que é apropriado? Apropriado. Como se amor tivesse algo a ver com apropriação social. Júlia mal tinha começado o turno quando Ricardo apareceu de novo. Então é verdade. Ele bloqueou a passagem dela no corredor de serviço. Você dormiu na casa dele? Sai da minha frente, Ricardo. Júlia, acorda. Ele pegou o braço dela. Não forte o bastante para machucar, mas firme o suficiente para prender. Você acha que ele vai assumir você? Apresentar você para os amigos? Você acha mesmo que ele vai escolher você ao invés da posição social dele? Solta o meu braço. Ele está te usando a sua bondade, a sua necessidade de ser necessária. E quando cansar, vai te descartar. Ricardo se aproximou, a voz venenosa. Você é boa o suficiente para cuidar da filha dele, mas nunca vai ser boa o suficiente para ser vista com ele publicamente. Eu disse para soltar. Júlia empurrou Ricardo com força. O gerente do restaurante apareceu imediatamente. Algum problema aqui? Ele estava saindo. Júlia disse, a voz tremendo. Não é, Ricardo? Ricardo levantou as mãos em rendição, mas seus olhos prometiam que aquilo não tinha terminado. Júlia passou o resto do turno em piloto automático. As palavras de Ricardo ecoavam. As palavras de Viviane que Gabriel tinha mencionado. As palavras do próprio Gabriel sobre obstáculos. Todos dizendo a mesma coisa de formas diferentes. Vocês não pertencem um ao outro. Ela estava terminando de organizar as mesas quando uma mulher loira elegante entrou no restaurante. Terninho Chanel, bolsa Hermès. Postura de quem estava acostumada a ser obedecida.
Viviane. Júlia a reconheceu imediatamente das fotos que havia visto no escritório de Gabriel quando foi à casa dele. Júlia Santos? Viviane se aproximou. Posso ajudar? Podemos conversar? Em particular? Viviane apontou para uma mesa vazia nos fundos. Júlia deveria recusar. Todos os instintos gritavam perigo, mas a curiosidade venceu. Elas sentaram. Vou ser direta porque respeito seu tempo. Viviane colocou uma bolsa de envelope sobre a mesa. Dentro tem 50 mil reais. É seu se você se afastar da minha família. Júlia ficou olhando para a bolsa como se fosse uma cobra. Você está me oferecendo dinheiro. Estou oferecendo uma solução para ambas. Viviane cruzou as mãos sobre a mesa. Você precisa de dinheiro. Seu pai precisa de tratamento. Você quer voltar para a faculdade? Isso resolve tudo. Em troca de eu sumir da vida de Gabriel e Sofia. Em troca de você fazer o que é certo. Viviane se inclinou. Júlia, vamos ser honestas. O que você acha que vai acontecer aqui? Você e Gabriel vão viver felizes para sempre? Ele vai te apresentar nos jantares de negócios? Você vai se sentar com a elite de São Paulo discutindo política e arte? Cada palavra era uma agulhada em inseguranças que Júlia já tinha. Gabriel não se importa com essas coisas. Gabriel se importa com a filha dele. E Sofia precisa de estabilidade. De alguém que entenda o mundo dela. Não de uma garçonete que vai ser motivo de piada nos círculos sociais dela. Viviane empurrou a bolsa mais para perto. Pega o dinheiro. Desaparece. Deixa eles seguirem em frente com alguém apropriada. Algo dentro de Júlia quebrou. Não de dor, de raiva. Sai. Sua voz saiu baixa, perigosa. Agora. Você está cometendo um erro. Eu disse para sair. Júlia se levantou tão rápido que a cadeira caiu. Pega seu dinheiro sujo e sai do meu restaurante antes que eu chame a segurança. Todo o salão olhou. Viviane pegou a bolsa lentamente, a expressão fria. Você vai se arrepender disso. A única coisa que eu me arrependo é não ter feito você sair antes. Viviane saiu, a cabeça erguida. Mas Júlia viu o triunfo nos olhos dela, porque a mensagem tinha sido entregue. As sementes de dúvida plantadas. Júlia sentou de volta, tremendo. O gerente veio verificar se estava tudo bem. Estou bem, só uma cliente. Difícil. Mas ela não estava bem. Porque cada insulto que Viviane havia dito ecoava coisas que Júlia já tinha pensado sozinha. Garçonete. Motivo de piada. Nunca apropriada. Gabriel estacionou em frente ao cemitério às 6 da tarde. Ele tinha saído do escritório mais cedo, ignorando os olhares e sussurros. Tinha um lugar para estar. Uma conversa para ter. Os portões ainda estavam abertos. Gabriel atravessou os caminhos familiares até o túmulo de mármore branco. Mariana Montenegro, esposa amada, mãe devotada, 1990, 2023. Ele se ajoelhou na grama, pela primeira vez em meses conseguindo realmente estar ali. Oi, Mari. Sua voz saiu rouca. Desculpa ter demorado tanto para vir. O vento soprou suave, movendo as folhas das árvores. Eu conheci alguém, Gabriel disse simplesmente. E eu sei que é cedo. Eu sei que tem gente dizendo que é errado, que é desrespeito à sua memória. Mas Mari, ela fez a Sofia sorrir de novo. Ela me fez sentir vivo de novo. Lágrimas começaram a cair, mas Gabriel não as limpou. Eu sempre vou te amar. Você me deu a Sofia, e isso é para sempre. Mas eu não posso continuar vivendo como se tivesse morrido junto com você. Ele tocou a lápide fria. Eu preciso seguir em frente, e eu acho que você entenderia. Acho que você até gostaria dela. Ele ficou ali por uma hora, chorando, falando, fazendo as pazes com o passado. Quando finalmente se levantou para ir embora, algo dentro dele estava diferente. Mais leve. Livre. Gabriel olhou para o relógio. 8 da noite. O turno de Júlia estaria terminando. Era hora de parar de ter medo. Era hora de lutar pelo que ele queria. Ele dirigiu direto para o Bistrô Esperança, o coração batendo forte. Júlia estava terminando de limpar a última mesa quando Gabriel entrou. Ela olhou para cima e ele viu tudo no rosto dela. Exaustão, dor, dúvida. Gabriel, eu não posso fazer isso agora. Júlia, eu te amo. As palavras saíram antes que ele pudesse detê-las.
Antes que pudesse pensar, antes que pudesse ter medo, o pano que Júlia segurava caiu no chão. O quê? Eu te amo. Gabriel se aproximou. Eu fui ao cemitério hoje. Conversei com a Mariana. Fiz as pazes com o passado. E agora eu estou aqui, te dizendo a verdade. Eu te amo, Júlia. E eu quero estar com você. O restaurante estava vazio. Apenas Júlia e Gabriel, e as palavras que ele tinha acabado de dizer penduradas no ar entre eles. Gabriel. Júlia balançou a cabeça, dando um passo para trás. Você não pode dizer isso. Por que não? É verdade. Não, não é. Sua voz saiu quebrada. Você não me ama, Gabriel. Você ama a ideia de mim. Ama o que eu represento. Alguém que pode ser a mãe que Sofia perdeu. Alguém que pode preencher o vazio que Mariana deixou. Isso não é verdade. É sim. Júlia estava chorando agora, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você está confundindo gratidão com amor. Eu cuido bem da sua filha, então você acha que isso significa algo mais. Mas não significa. Gabriel se aproximou, mas Júlia recuou até bater nas costas em uma mesa. Júlia, olha para mim, ele disse gentilmente. Eu sei a diferença entre gratidão e amor. E o que eu sinto por você? Você me conhece há 6 semanas, Gabriel. Ela cortou. 6 semanas? Como você pode saber que me ama? Às vezes 6 semanas são suficientes. Não são. Não quando você ainda está de luto. Não quando sua vida inteira está questionando suas escolhas. Não quando... Ela engoliu em seco. Não quando eu sou tão claramente errada para você. Você não é errada. Eu sou uma garçonete, Gabriel. Eu trabalho 70 horas por semana para pagar as contas do meu pai. Eu não terminei a faculdade. Eu nunca estive em um jantar de negócios. Eu nem sei qual talher usar em um restaurante chique. As palavras saíam em torrente agora. Viviane estava certa. Eu vou ser motivo de piada. Vou envergonhar você. Vou envergonhar a Sofia. Viviane falou com você? A voz de Gabriel ficou perigosamente baixa. Ela me ofereceu dinheiro para sumir da sua vida. 50 mil reais. Gabriel ficou pálido. E você? Eu expulsei ela do restaurante. Mas Gabriel... Júlia limpou as lágrimas com raiva. Cada coisa que ela disse, eu já tinha pensado sozinha. Cada insegurança que ela tocou já existia. E eu não posso. Eu não posso viver me perguntando se sou suficiente, se vou ser suficiente amanhã, mês que vem, daqui a 1 ano quando a novidade passar. A novidade. Gabriel estava com raiva agora também. Você acha que é isso? Uma novidade? Uma fase? Eu não sei o que é. E você também não. Júlia gritou. Você está emocionalmente vulnerável. Você tem uma filha que precisa de estabilidade. E eu sou um desastre andante que mal consegue manter a própria vida em ordem. Júlia, para, Gabriel, por favor. Ela levantou as mãos entre eles, criando uma barreira. Eu preciso que você pare de vir aqui. Preciso de distância. Preciso de tempo para pensar sem você me olhando daquele jeito. Que jeito? Como se eu fosse a solução para todos os seus problemas. Como se eu pudesse salvar você e a Sofia e fazer tudo ficar bem. Júlia respirou trêmulo. Mas eu não posso salvar ninguém quando nem consigo salvar a mim mesma. Gabriel ficou parado, processando. Então é isso? Você está terminando algo que nem começou? Estou protegendo nós dois de mais dor. Você está fugindo. A acusação pairou entre eles. Talvez, Júlia admitiu baixinho. Mas às vezes fugir é a coisa mais corajosa que podemos fazer. Gabriel olhou para ela por um longo momento. Júlia viu o momento exato em que ele decidiu recuar, em que decidiu respeitar o pedido dela, mesmo que isso o matasse por dentro. Se é isso que você quer, ele disse finalmente. É o que eu preciso. Tá bom. Gabriel virou para sair, mas parou na porta. Júlia, você está errada sobre uma coisa. Eu sei exatamente o que sinto. E quando você estiver pronta para acreditar nisso, eu ainda vou estar aqui. Ele saiu, e Júlia desabou em uma cadeira soluçando. Pai, onde está a tia Júlia? Era a 5ª vez que Sofia perguntava em 3 dias. Gabriel não sabia mais o que responder. Ela está ocupada, filha. Mas ela sempre está ocupada, e sempre vem ver a gente.
Agora ela está mais ocupada. Sofia franziu a testa. Aquela expressão que ela fazia quando sabia que estavam mentindo para ela. Você brigou com ela? Não, eu não briguei. Então por que a gente não vai mais no restaurante? Gabriel não tinha resposta. Os dias se transformaram em semanas. 2 semanas sem ver Júlia. 2 semanas assistindo sua filha regredir lentamente. Os desenhos pararam primeiro. Depois os sorrisos. Sofia voltou a ficar quieta, introspectiva. Não tão ruim quanto antes de conhecer Júlia, mas definitivamente pior. A nova babá tentava de tudo. Nada funcionava como antes. Ela não é a tia Júlia. Sofia disse simplesmente quando Gabriel perguntou por que não gostava da nova babá. Gabriel tentava trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Tentava comer, mas a comida não tinha gosto. Tentava dormir, mas via o rosto de Júlia toda vez que fechava os olhos. Ele tinha feito a coisa certa respeitando o espaço dela. Então por que parecia tão errado? Na 14ª noite sem Júlia, Gabriel estava colocando Sofia na cama quando ela perguntou: Papai, a tia Júlia parou de gostar da gente? Não, amor. Ela ainda gosta muito de você. Então por que ela foi embora? A voz de Sofia ficou pequena. Eu fiz alguma coisa errada? Não, você não fez nada errado. Gabriel abraçou a filha. Às vezes as pessoas precisam de um tempo sozinhas. Não tem nada a ver com você. A mamãe também foi embora, Sofia disse de repente. E agora a tia Júlia foi embora também. Gabriel sentiu o coração apertar. Sofia, a mamãe não escolheu ir embora. Foi um acidente. Mas todo mundo vai embora. Sofia começou a chorar. Todo mundo que eu amo vai embora e me deixa sozinha. Você não está sozinha. Você tem o papai. Mas você também vai fazer a Júlia ir embora como a mamãe foi. Sofia gritou, sua voz subindo a cada palavra. Todo mundo que eu amo vai embora. Todo mundo me deixa. Ela estava tendo outro ataque. Gabriel tentou abraçá-la, mas Sofia a empurrou, gritando e chorando descontroladamente. Eu não quero mais amar ninguém. Dói demais quando eles vão embora. As palavras de sua filha de 7 anos foram como facas no coração de Gabriel. Ele conseguiu acalmá-la eventualmente, usando as técnicas que tinha visto Júlia usar. Respiração, ancoragem, distração positiva. Quando Sofia finalmente dormiu, exausta de tanto chorar, Gabriel saiu do quarto e desabou no corredor. Sua filha estava certa. Ele tinha feito Júlia ir embora, não intencionalmente, mas o resultado era o mesmo. E ao fazer isso, tinha machucado as 2 pessoas que mais amava no mundo. Gabriel se arrastou até o escritório em casa. Na mesa, havia uma pilha de desenhos antigos de Sofia. Ele pegou o primeiro, aquele que ela havia feito na primeira noite que foram ao Bistrô Esperança. 3 figuras de palitinho, uma família. Ele olhou para os outros desenhos, todos com 3 pessoas, todos com Júlia. Sofia sabia, mesmo antes dele. Ela sabia que os 3 pertenciam um ao outro. E ele tinha deixado o medo de outras pessoas, a opinião da sociedade, as palavras venenosas de Viviane destruírem isso. Não, Gabriel disse em voz alta para o escritório vazio. Não, isso não termina assim. Júlia tinha dito que ele era emocionalmente vulnerável, que ele estava confundindo gratidão com amor, que ele não tinha certeza. Então ele ia provar para ela. Provar que seus sentimentos eram reais. Provar que não era sobre substituir Mariana ou sobre gratidão. Era sobre amor. Puro, verdadeiro, assustador amor. Gabriel pegou o telefone e fez uma ligação. Marcelo, sim, eu sei que é tarde. Eu preciso que você assuma as operações por alguns dias. Eu tenho algo mais importante para fazer. Pela primeira vez em sua carreira, Gabriel Montenegro ia colocar sua empresa em segundo lugar. Porque tinha algo muito mais valioso em jogo. Sua família. Não a que ele perdeu. A que ele ainda podia ter, se fosse corajoso o suficiente para lutar por ela. Gabriel estacionou na frente da Montenegro Incorporações às 7 da manhã. Ele tinha passado a noite acordado, planejando. Não ia cometer o erro de ir até Júlia despreparado, emocional, sem ter resolvido tudo que precisava resolver primeiro. Marcelo já estava no escritório quando Gabriel chegou. Você está bem? Parece que não dormiu. Não dormi. Gabriel jogou uma pasta na mesa. Eu preciso que você assuma as operações completamente pelos próximos dias, talvez semanas.
Todas as decisões passam por você. Todas as reuniões você cobre. Eu já redistribuí meus projetos. Marcelo pegou a pasta, folheando rapidamente. Gabriel, o que está acontecendo? Eu estou colocando minha vida pessoal em primeiro lugar. Pela primeira vez em 2 anos. Gabriel encontrou os olhos do sócio. A empresa vai sobreviver sem mim por alguns dias. Minha família pode não sobreviver se eu não agir agora. Sua família? Marcelo hesitou. Você está falando da garçonete. Estou falando da Júlia e da Sofia e de mim. Gabriel pegou as chaves. E se alguém tiver problema com isso, eles sabem onde me encontrar. Mas vão ter que esperar. Ele estava saindo quando Viviane entrou. Gabriel, nós precisamos conversar. Não agora, Viviane. É sobre a oferta da construtora Almeida. Eles querem resposta hoje. Marcelo decide. Ele tem minha procuração para tudo. Gabriel passou por ela. Viviane segurou o braço dele. Você está fazendo isso por ela, por aquela mulher. Gabriel parou, virando lentamente. O nome dela é Júlia. E sim, estou fazendo isso por ela. Por mim, pela Sofia. Ele se soltou. E já que estamos tendo essa conversa, meu advogado vai te contatar hoje. Estou iniciando o processo para comprar sua parte da empresa. O rosto de Viviane empalideceu. Você não pode fazer isso. Posso e vou. Você ultrapassou todos os limites. Investigador particular. Oferecer suborno. Espalhar rumores. Gabriel manteve a voz firme. Eu vou pagar o valor justo de mercado pelas suas ações. Você vai sair da empresa. E você vai parar de interferir na minha vida. Mariana era minha irmã. Mariana se envergonharia do que você se tornou. As palavras saíram duras. Ela te amava, Viviane. Mas ela também me amava. E ela jamais iria querer que eu passasse o resto da vida sozinho e infeliz por causa da memória dela. Viviane ficou sem palavras. Gabriel saiu sem olhar para trás. O Jabaquara era diferente de qualquer lugar onde Gabriel costumava ir. Ruas estreitas, prédios simples. Crianças jogando bola na calçada. O contraste com Higienópolis era brutal. Gabriel estacionou em frente ao endereço que tinha conseguido através de registros da empresa. Um prédio de 4 andares, pintura descascada, mas limpo e bem cuidado. Apartamento 32, 3º andar. Ele subiu as escadas, o coração batendo mais rápido a cada degrau. Bateu na porta. Demorou 1 minuto até alguém atender. Quando a porta se abriu, era Júlia. Ela estava de calça de moletom velha e camiseta simples, o cabelo preso em um coque bagunçado. Sem maquiagem, olheiras profundas. Ela parecia exausta, e ainda assim, ela era a coisa mais linda que Gabriel já tinha visto. Gabriel? Júlia olhou para ele chocada. O que você está fazendo aqui? Como você conseguiu meu endereço? Registros da empresa. Júlia, eu preciso falar com você. Gabriel, eu já disse... Por favor. Ele cortou. Só me dá 5 minutos. Se depois você ainda quiser que eu vá embora, eu vou. Mas eu preciso que você me ouça. Júlia hesitou, mas abriu a porta. O apartamento era minúsculo. Sala e cozinha juntas, um corredor levando ao que provavelmente eram 2 quartos pequenos. Móveis antigos, mas bem cuidados. Fotos nas paredes mostrando Júlia criança com os pais. Tudo limpo, organizado, mas claramente marcado pela falta de recursos. Um homem estava sentado em uma cadeira de rodas perto da janela. Cabelos grisalhos, meio do rosto ligeiramente caído, mas olhos alertas e inteligentes. Pai, esse é o Gabriel. Júlia disse baixinho. Gabriel, meu pai, senhor Paulo. Prazer em conhecê-lo, senhor. Gabriel estendeu a mão. O senhor Paulo a apertou com a mão esquerda, a direita imóvel no colo. Ele murmurou algo, as palavras arrastadas, mas compreensíveis. Você, o homem, que deixou minha filha, chorando. Gabriel sentiu as palavras como um soco. Eu sei, e eu vim tentar consertar isso. O senhor Paulo olhou de Gabriel para Júlia e depois acenou com a cabeça, dando permissão silenciosa. Júlia levou Gabriel para a cozinha minúscula. Eles ficaram de pé porque não havia espaço para sentar. Júlia, eu cancelei todos os meus compromissos hoje. Delegei tudo na empresa. Vim aqui porque existe algo que preciso te dizer. E preciso que você realmente ouça. Gabriel, você estava certa sobre uma coisa. Eu estava vulnerável quando te conheci.
Eu estava quebrado, vazio, existindo, mas não vivendo. Gabriel deu um passo mais perto. Mas você estava errada sobre outra coisa. Eu não estou confundindo gratidão com amor. Eu não estou procurando alguém para substituir Mariana. Então, o que você está procurando? Nada. Porque eu já encontrei. Ele segurou as mãos dela, e Júlia não recuou dessa vez. Júlia, a Mariana sempre vai ter um lugar no meu coração. Ela me deu a Sofia. Ela foi parte da minha vida. Mas ela se foi. E por 2 anos, eu me enterrei junto com ela. Lágrimas começaram a cair do rosto de Júlia. Até você aparecer. E você não trouxe de volta o que eu perdi. Você trouxe algo completamente novo. Algo que eu nem sabia que podia sentir de novo. Gabriel limpou as lágrimas dela com o polegar. Eu não estou procurando uma mãe para a Sofia. Estou procurando uma parceira para mim. Alguém que possa caminhar ao meu lado enquanto criamos nossa filha juntos. Nossa filha? Júlia repetiu, a voz quebrando. Sofia já te escolheu há semanas. Ela desenha você em cada papel. Ela pergunta por você todo dia. Ela te ama, Júlia. Gabriel respirou fundo. E eu te amo também. Não por gratidão, não por conveniência, mas porque você é corajosa e gentil e forte de uma forma que eu nunca vi. Porque você trabalha 3 empregos e ainda encontra energia para fazer uma criança sorrir. Porque você é você, e eu não quero passar mais um dia sem você na minha vida. Júlia estava chorando abertamente agora. Gabriel, eu tenho tanto medo. Medo de não ser suficiente. De não ter a educação, a classe, o refinamento. Você acha que eu me importo com isso? Gabriel balançou a cabeça. Júlia, o meu mundo estava morto até você entrar nele. Aquele mundo de jantares chiques e expectativas sociais e manter aparências. Eu não quero aquele mundo. Eu quero construir um novo. Um onde a Sofia pode crescer vendo que amor não tem nada a ver com dinheiro ou status. Um onde nós podemos ser felizes sendo apenas nós mesmos. E se as pessoas julgarem? E se a Viviane estava certa? Viviane está errada sobre tudo. E as pessoas que julgam não importam. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. A única opinião que importa é a sua, a minha e a da Sofia. E nós 3 já sabemos a verdade. Que verdade? Que nós somos uma família, mesmo que você ainda não acredite nisso. Júlia fechou os olhos, mais lágrimas caindo. Eu quero a Cia. Eu quero tanto. Pelo amor de Deus, Júlia. A voz veio da sala. O senhor Paulo, beija logo esse homem, antes que ele mude de ideia. Júlia e Gabriel se viraram surpresos. O senhor Paulo estava olhando para eles da cadeira de rodas. Um sorriso torto, mas genuíno no rosto. Pai! Júlia estava vermelha. Ele veio aqui, cancelou. Compromissos, declarou. Amor. O senhor Paulo falou devagar, mas claramente. Você vai fazer. O quê? Deixar escapar? Júlia olhou de volta para Gabriel, rindo e chorando ao mesmo tempo. Seu pai tem razão. Gabriel sussurrou. O que você vai fazer? Eu vou... Júlia respirou fundo, tomando a decisão. Eu vou parar de ter medo. Ela puxou Gabriel para um beijo. Foi tudo que um primeiro beijo deveria ser. Desesperado, aliviado, cheio de promessas. Gabriel a puxou mais perto e Júlia segurou o rosto dele como se tivesse medo que ele sumisse. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Eu te amo, Júlia disse, as palavras finalmente saindo. Eu te amo tanto e estava com tanto medo de admitir. Não precisa mais ter medo. Gabriel encostou a testa na dela. Nós vamos fazer isso dar certo. Juntos. Do fundo da sala, eles ouviram o senhor Paulo bater palmas com a mão esquerda contra a perna. Finalmente! Uma semana depois, Gabriel estava na cozinha da casa dele tentando fazer panquecas. A palavra-chave era tentando. Pai, elas estão queimando. Sofia apontou para a frigideira. Eu sei. Gabriel tentou virar a panqueca e ela se desintegrou. Por que a Mariana fazia isso parecer tão fácil? Porque ela não ficava distraída beijando alguém a cada 5 minutos. Júlia entrou na cozinha, rindo. Ela tinha passado os últimos 3 dias conhecendo melhor a casa, conhecendo a rotina de Sofia, se estabelecendo como parte da vida deles. Devagar, sem pressa. Gabriel puxou Júlia para um beijo rápido.
Sofia fez som de nojo, mas estava sorrindo. Vamos pedir pizza, Gabriel declarou, desistindo das panquecas. De novo? Sofia reclamou. A gente pediu pizza ontem. Então o que você sugere? A Júlia pode cozinhar. Sofia olhou esperançosa. Júlia riu. Vocês dois vão ter que aprender em algum momento. Que tal se fizermos juntos? E assim, pela primeira vez em 2 anos, a cozinha da casa de Gabriel ficou cheia de vida. Sofia quebrando ovos e errando completamente. Gabriel tentando medir ingredientes. Júlia coordenando tudo com paciência infinita. No meio da bagunça, Sofia parou de repente. Júlia? Sim, querida. Você vai ficar para sempre? Promete? Júlia olhou para Gabriel. Ele acenou encorajadoramente. Prometo, meu amor. Júlia se ajoelhou, ficando na altura de Sofia. Eu não vou a lugar nenhum. Nem se o papai queimar a comida toda semana. Nem assim. Sofia pulou nos braços de Júlia, abraçando forte. Gabriel observou as duas, seu coração tão cheio que mal cabia no peito. Família. Isso era família. Não a que ele planejou, não a que ele esperava, mas a que ele tinha agora, e era perfeita. O jardim da casa em Higienópolis estava decorado com balões roxos e dourados. Sofia corria entre as mesas, o vestido de festa esvoaçando, rindo com as amigas da escola. 8 anos hoje. 8 anos de vida. 2 de dor. E os últimos 6 meses de redescoberta de alegria. Gabriel observava da varanda, um copo de suco na mão. O coração tranquilo de uma forma que não sentia há anos. Você está pensativo. Júlia se aproximou, entrelaçando os dedos nos dele. Só pensando em como tudo mudou. Júlia sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia o estômago dele revirar toda vez. Ela estava diferente também. O cabelo um pouco mais comprido, menos olheiras. Um brilho nos olhos que não estava lá 6 meses atrás. Cansada da faculdade ainda? Ele perguntou. Exausta, mas feliz. Júlia encostou a cabeça no ombro dele. Faltam só 4 meses para me formar. 4 meses e finalmente vou ter meu diploma. Gabriel beijou o topo da cabeça dela. Quando tinha insistido em pagar a faculdade, Júlia tinha resistido por semanas. Não é caridade, ele tinha dito. É investimento na nossa família, na mãe da minha filha. Eventualmente ela aceitou. E agora estava há meses de realizar o sonho que tinha abandonado 2 anos atrás. Pai, Júlia, vem ver o bolo! Sofia gritou do outro lado do jardim. Eles caminharam juntos. E Gabriel notou como natural tinha se tornado. Os dedos entrelaçados, o movimento sincronizado, como se tivessem feito isso a vida inteira. O bolo era elaborado. 3 andares decorados com flores de açúcar. Sofia bateu palmas quando viram as velas acesas. Faz um pedido, amor, Júlia disse. Sofia fechou os olhos com força, pensando seriamente. Quando abriu, ela olhou para Gabriel e Júlia. Eu pedi para vocês dois nunca brigarem. E para a gente sempre ficar junto. Gabriel sentiu a garganta apertar. Júlia apertou a mão dele mais forte. Esse é um ótimo pedido, Gabriel disse, a voz rouca. A voz? Sofia soprou as velas e todos aplaudiram. Mais tarde, quando os convidados já tinham ido embora e Sofia estava trocando de roupa, Júlia encontrou Gabriel no escritório. Tem algo que eu queria te perguntar, ela disse nervosa. O que foi? Eu acho que está na hora de... Júlia respirou fundo. Eu queria visitar o túmulo da Mariana, com você e com a Sofia. Gabriel ficou imóvel. Você quer? Eu sei que parece estranho, mas ela é parte da história de vocês. Parte do que fez a Sofia ser quem ela é. E eu... Júlia mexeu nas mãos. Eu queria conhecê-la, de alguma forma. E queria que ela soubesse que eu vou cuidar bem da família dela. Gabriel puxou Júlia para um abraço apertado. Ela ia adorar você, ele murmurou. Ela ia adorar. O cemitério estava tranquilo na tarde de domingo. Sofia segurava a mão de Júlia com uma mão e a de Gabriel com a outra, enquanto caminhavam pelo caminho familiar até o túmulo de mármore branco. Mariana Montenegro, esposa amada, mãe devotada, 1990-2023. Sofia tinha trazido flores, margaridas brancas que ela mesma tinha escolhido. Oi, mamãe do céu, Sofia disse, colocando as flores no vaso. Eu trouxe a mãe Ju para você conhecer.
Júlia se ajoelhou ao lado de Sofia, as lágrimas já escorrendo. Oi, Mariana. Júlia falou baixinho. Eu espero que você não se importe que eu esteja aqui. Eu só queria te agradecer por ter criado uma menina tão incrível. Por ter amado o Gabriel de uma forma que o fez ser o homem que ele é hoje. Ela limpou as lágrimas. Eu prometo cuidar deles. Prometo amar eles como você amou. Não da mesma forma, porque ninguém pode fazer isso. Mas do meu jeito. Sofia abraçou Júlia. A mamãe do céu está feliz. Eu sei que está. Como você sabe? Gabriel perguntou gentilmente. Porque ela me disse nos meus sonhos. Sofia disse com a certeza absoluta de uma criança. Ela disse que a mãe Ju é especial e que ela está feliz que eu tenho duas mães agora, uma no céu e uma aqui. Gabriel se ajoelhou também, abraçando as duas. Ali, no túmulo de sua primeira esposa, com sua filha e sua futura esposa, ele finalmente fez as pazes completas com o passado. Obrigado, Mari, ele murmurou. Por tudo. O sol estava se pondo quando eles chegaram ao mirante do Alto de Pinheiros. A cidade de São Paulo se estendia abaixo deles. Milhões de luzes começando a piscar na penumbra crescente. Tantas vidas, tantas histórias. E a deles era apenas uma entre milhões, mas era deles. Única, preciosa. Sofia estava sentada entre Gabriel e Júlia no banco do mirante, comendo um picolé e falando animadamente sobre a festa. Gabriel olhou para Júlia por cima da cabeça de Sofia. Ela tinha o anel de noivado discreto na mão esquerda, um solitário simples que ela tinha escolhido. Casamento marcado para daqui a 6 meses depois que ela se formasse. No que você está pensando? Júlia perguntou. Que alguns finais são, na verdade, começos, Gabriel disse. E alguns começos são o recomeço que sempre merecemos. Júlia completou. Sofia olhou para os dois para cima. Eu gosto do nosso começo. Eu também, Gabriel disse. Eu também. Júlia ecoou. Eles ficaram ali, observando a cidade acordar para a noite. Uma família construída não de sangue ou expectativas sociais, mas de escolha. De amor. De segundas chances abraçadas com coragem. E em algum lugar no céu acima de São Paulo, Gabriel gostava de imaginar que Mariana olhava para baixo e sorria. Porque amor não é finito. Não é uma quantidade fixa que se divide. Amor se multiplica, cresce, se transforma. E as melhores histórias são aquelas onde todos aprendem que o coração humano tem capacidade infinita de amar novamente, diferentemente, mas não menos profundamente. O que você achou da história de Gabriel, Júlia e Sofia? Deixe seu comentário abaixo. De 0 a 10, que nota você daria para essa história? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias.